E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Galvão Bueno, voz emblemática do futebol brasileiro, surpreendeu o país ao fazer uma revelação que promete estremecer os alicerces do esporte nacional. Em um vídeo que rapidamente viralizou, o narrador deixou escapar algo que parecia impossível de acreditar à primeira vista: uma ordem teria sido dada para que o Santos não vencesse determinada partida decisiva. Essa declaração, feita com o peso da experiência e a autoridade de quem narrou os maiores momentos do futebol, colocou em xeque a integridade de um dos clubes mais tradicionais do Brasil e acendeu uma chama de questionamentos em toda a torcida santista e na comunidade esportiva em geral, deixando os fãs sedentos por respostas e detalhes que ainda não foram totalmente esclarecidos. A importância dessa fala não está apenas na sua contundência, mas também no momento em que veio à tona, gerando uma onda de especulações sobre possíveis interferências externas, decisões obscuras e interesses que poderiam ultrapassar os limites das quatro linhas, revelando um lado do futebol que poucos imaginavam existir tão aberto e exposto, justamente por vir de uma das vozes mais respeitadas do esporte nacional. Desde a divulgação do vídeo, os debates se multiplicaram nas redes sociais, nos programas esportivos e nas rodas de conversa, com torcedores, jornalistas e especialistas tentando entender o que poderia estar por trás dessa afirmação bombástica, que não apenas levanta dúvidas sobre aquela partida específica, mas também sobre a credibilidade de decisões tomadas dentro do futebol brasileiro. A revelação ganhou força porque Galvão, conhecido por sua postura tradicionalmente imparcial e seu compromisso com a verdade, não é alguém que costuma se deixar levar por teorias conspiratórias ou acusações levianas, o que faz com que suas palavras carreguem um peso ainda maior e um impacto emocional capaz de mexer com os bastidores do esporte. A declaração, clara e direta, sugere que existiam ordens superiores para manipular o resultado do jogo, algo que, se confirmado, desmoronaria a confiança construída por anos entre clubes, torcedores e entidades responsáveis pela organização das competições, reacendendo o debate sobre a transparência e a ética no futebol nacional. Mais do que uma simples acusação, o relato de Galvão é um convite para uma investigação profunda, pois a afirmação de que uma ordem para impedir a vitória do Santos existiu abre caminho para que questionemos quem teria interesse em tal determinação. Quais eram os mecanismos para garantir seu cumprimento e qual o papel das instituições esportivas nesse cenário nebuloso que agora começa a ser desvendado publicamente? A repercussão do vídeo foi imediata, e as redes sociais se transformaram em um campo de batalha entre os defensores da inocência do Santos e aqueles que acreditam que o futebol brasileiro ainda carrega fantasmas que precisam ser enfrentados com rigor e transparência, alimentando uma discussão que vai muito além da simples análise técnica das partidas e mergulha fundo no terreno das controvérsias e das suspeitas. O Santos, por sua vez, respondeu com cautela, emitindo notas oficiais que negam qualquer tipo de manipulação ou interferência externa nos resultados das competições, mas a declaração de Galvão criou uma pressão enorme para que se abra uma apuração formal, e a diretoria do clube se viu obrigada a se posicionar para tentar conter o desgaste e preservar a imagem de um time que, para muitos, representa a história e a tradição do futebol brasileiro. Enquanto isso, o mundo do futebol aguarda ansiosamente por novas informações, declarações de outras personalidades envolvidas e possíveis provas que possam corroborar ou desmentir o relato de Galvão, o que mantém a expectativa em alta e faz com que o tema se mantenha na pauta dos principais veículos de comunicação e nas conversas dos apaixonados pelo esporte. A tensão criada por essa revelação não se limita apenas ao Santos, já que o episódio resgata uma discussão mais ampla sobre os casos anteriores de manipulação e corrupção no futebol, mostrando que a luta pela transparência e pela justiça ainda é urgente e necessária para garantir a legitimidade das competições e a confiança dos torcedores. O impacto da fala de Galvão vai além da simples narrativa de um episódio isolado e cria um ambiente propício para que outras vozes se manifestem, seja para corroborar a denúncia, seja para apresentar novas perspectivas sobre os fatos, o que pode ampliar ainda mais o alcance da investigação e fazer com que o futebol brasileiro passe por um momento de autocrítica profunda. A expectativa é que, diante da repercussão, órgãos reguladores e entidades responsáveis pelas competições se posicionem oficialmente, estabelecendo uma investigação rigorosa e transparente,
que possa esclarecer o ocorrido e estabelecer medidas para evitar que situações semelhantes voltem a acontecer, fortalecendo a confiança no esporte e protegendo os valores que fazem do futebol uma paixão nacional. Enquanto isso, o público segue dividido entre o choque provocado pela declaração e a esperança de que a verdade venha à tona, e o clima de incerteza cria um cenário de suspense que faz com que cada nova notícia seja guardada com ansiedade, como se estivéssemos acompanhando um thriller esportivo que se desenrola em tempo real. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. As redes sociais, por sua vez, continuam fervilhando com teorias, análises e opiniões que variam desde a defesa incondicional do Santos até acusações diretas contra supostos envolvidos na suposta manipulação, demonstrando quanto essa revelação mexeu com as emoções e paixões do público, transformando o futebol em um campo minado de debates e confrontos. No meio desse turbilhão, jornalistas experientes buscam informações, entrevistas e documentos que possam embasar reportagens profundas e imparciais, mostrando que a imprensa desempenha um papel fundamental na busca pela verdade e no controle das possíveis irregularidades que possam existir dentro do esporte, reforçando a importância de um jornalismo ético e comprometido. A cada nova peça de informação que surge, a rede de suspeitas se expande, alimentando ainda mais o interesse do público e provocando reações diversas que vão desde a revolta até a descrença, criando um clima carregado de tensão e expectativa que permanece em constante evolução, mantendo todos atentos ao desenrolar dessa história. Em meio a esse cenário complexo, figuras do próprio Santos se manifestaram, algumas pedindo calma e paciência para que a apuração seja feita de forma correta, enquanto outras demonstraram indignação com as acusações, reafirmando o compromisso do clube com a transparência e a luta contra qualquer tipo de interferência que possa prejudicar a imagem da instituição. Paralelamente, antigos jogadores e ídolos do clube também se posicionaram, alguns declarando surpresa e tristeza diante da revelação, outros pedindo que se aguarde o resultado das investigações para evitar julgamentos precipitados, o que mostra a importância que o assunto tomou dentro da comunidade santista e a necessidade de uma resposta clara e objetiva para acalmar os ânimos. Além disso, especialistas em direito esportivo começaram a analisar o caso, discutindo as implicações legais que podem surgir a partir dessa denúncia, incluindo possíveis sanções para envolvidos e o impacto que isso pode ter no calendário e na organização das competições futuras, o que reforça a seriedade do tema e a necessidade de um tratamento adequado e profissional. A pressão por transparência e justiça aumentou consideravelmente, e a sociedade esportiva está cada vez mais atenta às movimentações que podem surgir nos próximos dias, acompanhando de perto cada desdobramento e exigindo respostas que possam restabelecer a confiança perdida diante de uma acusação tão grave e inesperada. O impacto da revelação de Galvão Bueno já é sentido não apenas no meio esportivo, mas também na esfera social, pois o futebol é parte essencial da cultura brasileira e qualquer ameaça à sua integridade reverbera em toda a população, afetando a imagem do esporte e a paixão de milhões de torcedores que acompanham os jogos com emoção e expectativa. Em meio a tantas dúvidas e tensões, o que fica claro é que essa história ainda está longe de acabar, e que novas informações podem surgir a qualquer momento, alimentando a curiosidade e a ansiedade daqueles que acompanham cada detalhe com atenção redobrada, ansiosos por entender a fundo o que realmente aconteceu e quais serão as consequências desse episódio. Por fim, o relato de Galvão Bueno não apenas abriu uma caixa de Pandora, mas também colocou o futebol brasileiro sob os holofotes de um debate que envolve ética, transparência e justiça, desafiando clubes, instituições e torcedores a refletirem sobre o futuro do esporte e a importância de preservar seus valores fundamentais para que o futebol continue sendo, acima de tudo, uma festa democrática e apaixonante para todos. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo. Investigações para evitar julgamentos precipitados, o que mostra a importância que o assunto tomou dentro da comunidade santista e a necessidade de uma resposta clara e objetiva para acalmar os ânimos.
Além disso, especialistas em direito esportivo começaram a analisar o caso, discutindo as implicações legais que podem surgir a partir dessa denúncia, incluindo possíveis sanções para envolvidos e o impacto que isso pode ter no calendário e na organização das competições futuras, o que reforça a seriedade do tema e a necessidade de um tratamento adequado e profissional. A pressão por transparência e justiça aumentou consideravelmente, e a sociedade esportiva está cada vez mais atenta às movimentações que podem surgir nos próximos dias, acompanhando de perto cada desdobramento e exigindo respostas que possam restabelecer a confiança perdida diante de uma acusação tão grave e inesperada. O impacto da revelação de Galvão Bueno já é sentido não apenas no meio esportivo, mas também na esfera social, pois o futebol é parte essencial da cultura brasileira e qualquer ameaça à sua integridade reverbera em toda a população, afetando a imagem do esporte e a paixão de milhões de torcedores que acompanham os jogos com emoção e expectativa. Em meio a tantas dúvidas e tensões, o que fica claro é que essa história ainda está longe de acabar, e que novas informações podem surgir a qualquer momento, alimentando a curiosidade e a ansiedade daqueles que acompanham cada detalhe com atenção redobrada, ansiosos por entender a fundo o que realmente aconteceu e quais serão as consequências desse episódio. Por fim, o relato de Galvão Bueno não apenas abriu uma caixa de Pandora, mas também colocou o futebol brasileiro sob os holofotes de um debate que envolve ética, transparência e justiça, desafiando clubes, instituições e torcedores a refletirem sobre o futuro do esporte e a importância de preservar seus valores fundamentais para que o futebol continue sendo, acima de tudo, uma festa democrática e apaixonante para todos. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.